Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui em casa, na minha cozinha, com uma convidada especial, Ayla. Além dela fazer bolos maravilhosos, doces maravilhosos, ela é uma ótima empreendedora e alguém que eu e minha família aprendemos a amar. Seja muito bem-vinda, Ayla. Muito obrigada, Demetrios. Eu fico muito lisonjeada e me sinto muito amada mesmo pela sua família, viu? Obrigada pelo convite. E eu convidei a Ayla para a gente falar sobre um assunto muito legal, empreendedorismo. O que fazer bolos e a sua arte de confeitaria tem a ver com negócios. Antes de mais nada, Ayla, as pessoas te conhecem muito mais do que conhecem a mim, então para mim é um privilégio ter você aqui. Mas esses dias eu fiquei pensando e falei, nossa, o bolo é um negócio fantástico, né? Então eu acho que é quase uma ciência. Fazer negócios também. Muitas vezes tem garra, tem energia, mas tem metodologia, tem processos, tem prazos, tem ingredientes, tem a tua pitada ali de doçura que só você tem fé. Não sei se você ora pra massa crescer. Não, a gente já passou dessa fase. Uma boa confeiteira, ela não precisa orar pro bolo crescer. Mas no Masterchef, eu sempre no finalzinho dos pratos eu colocava assim, um pouquinho de fé, de amor de Jesus, tá tudo certo. Aí fazia sucesso o prato. Que louco. Eu faço o inverso, viu? Eu coloco Jesus, pelo amor de Deus, dê certo o negócio aí. Brincadeira. Sabe o que eu tava pensando? Muitas vezes quando a gente faz o bolo, a gente tem a farinha, né? E nos negócios, tem muitos negócios que não dão certo porque você escolheu o ingrediente errado. Ou você não trouxe a equipe certa, a equipe bem especializada, ou muitas vezes o teu produto não é o melhor produto para você lançar no mercado, você devia ter escolhido com um pouquinho mais de cautela. Fala um pouquinho sobre a questão da escolha dos ingredientes e o que tem a ver com negócios. Demetrios, tem tudo a ver com negócios. Confeitaria, doces, confeitaria brasileira, tem tudo a ver com negócios. Por quê? Para se tornar uma coisa lucrativa ou para ter um futuro, a confeiteira ela tem que ser mais que uma confeiteira. Ela tem que se olhar, se ver como uma empreendedora. Então tem tudo a ver. Volta. Mas nessa parte de estrutura de escolha de ingrediente, estrutura de bolo, método de bolo, tem tudo a ver também. Sabe por quê? Eu falo para as minhas alunas, para você fazer um bolo, você tem que saber sobre ingrediente. Você tem que conhecer ingrediente. Por quê? Ele faz parte de 50% do sucesso do seu bolo. Porque no final da sua receita, nada mais é do que a junção desses ingredientes com uma técnica que vai se tornar um bolo. Então, se você usar ingrediente ruim, se você não souber o ingrediente certo, para que ele serve, como que ele dá a melhor performance dele na sua receita, você vai ter o quê? Você vai ter um bolo ruim, você vai ter um bolo murcho. E ninguém quer ter o quê? Uma empresa fracassada, quebrada. Então, por exemplo, farinha de trigo. Farinha de trigo, muita gente acha que farinha de trigo é só pra quê? É pra juntar os ingredientes secos com os molhados. Não é só isso. A farinha de trigo, ela faz parte da estrutura do bolo. Ela tem o glúten, que é o principal ingrediente que dá estrutura para esse bolo. Então, todos os líquidos que você misturar com o glúten vão criar uma rede de vapor quando for ao forno. Esse vapor vai fortalecer e solidificar. É como encher um chiclete, vai solidificar essa massa e o glúten vai dar estrutura para o seu bolo. Então, você já imaginou criar uma empresa sem saber qual é o principal pilar que dá estrutura para um negócio? O que vai acontecer com essa empresa? É verdade. Nunca parei para pensar nesse aspecto. E eu acho que também tem a ver com você gostar do bolo, né? Muitas vezes você quem vê cara não vê coração, mas muitas vezes você vê aquele bolo muito bem estruturado e quando você corta um pedaço tem uma grande surpresa dentro, né? É um momento ali que te lembra coisas boas, é um momento ali que as pessoas chamam de emotional food, mas muitas vezes é algo ali muito consistente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui criado e minha mãe fazia um bolo. O bolo até hoje, nunca comi um bolo igual que minha mãe fez ali. Eu amava aquele tipo de bolo, sabe? Era um bolo de cenoura com chocolate, mas ela fazia de um negócio diferente. E assim, um dia eu comi um bolo muito próximo daquilo, aquilo me fez remeter a um tempo antigo. Muitas vezes eu estou nos negócios, ou fazendo um projeto, ou fazendo alguma tarefa, ou desenvolvendo metas desafiadoras, e aí eu me pego em pequenos detalhes que fazem toda a diferença, como uma motivação, como uma estratégia bem feita, sabe? E eu sei que o sucesso da minha mãe era afiar o machado. Então ela sabia escolher as cenouras. Eu falava assim, mas o que tem a ver a cenoura com bolo? Tudo a ver. Então, é a mesma coisa de empresa. Muitas vezes a estratégia certa
faz você ter sucesso naquele projeto ou naquele negócio que você está querendo lançar. Faz sentido isso? Faz total sentido, Demetrios. E isso tem tudo a ver com o tipo de método que você escolhe, que você tem conhecimento e que você define para tal bolo. Porque, por exemplo, uma pessoa quer fazer um bolo super fofo. Aí ela não entende, não sabe que cada massa tem um tipo de método, que existe métodos para se fazer bolo. E aí ela fala, eu quero fazer um bolo super fofo, ela vai lá e faz um bolo a base amanteigada, que é um método cremoso. Ela fala, eu vou bater na batedeira, eu vou usar o método amanteigado. O método amanteigado, ele deixa o bolo fofo enquanto o bolo está em temperatura ambiente ou quente. Mas quando ele vai para a geladeira, ele não fica mais fofo, ele fica duro. E aí ela tem um bolo bom? Ela tem um bolo fofo? Ela tem, mas ela poderia ter um melhor se ela tivesse conhecimento do método esponjoso, que é o método à base de claras e que em qualquer estágio desse bolo, frio ou quente, ele vai ser um bolo extremamente fofo, ele vai ser um bolo na melhor performance que ela poderia ter um bolo fofo. Então eu acho que os métodos aqui, eles são como as coisas que você precisa juntar para fazer a melhor empresa, né? O melhor funcionário no lugar certo, a melhor estratégia para sua equipe funcionar da forma certa. Porque se você pegar no mercado, tem muita gente ensinando muitas coisas aí de negócio, né? De fazer o seu negócio crescer. Só que se você não tiver conhecimento a fundo sobre a melhor estratégia, o melhor método para a sua empresa, você vai pegar o primeiro. E aí a sua empresa vai ser bom? Vai ser bom. Mas vai chegar um momento em que esse bom não vai ser o suficiente para ser o melhor que a sua empresa poderia dar se você tivesse conhecimento de métodos e usar o certo. Muito bacana o que você está falando. Realmente nos negócios é muito similar, né? Você conhecer os métodos e fazer o negócio acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, Ayla. Estava pensando, muitas vezes eu sou fã do Keep It Simple. Faça as coisas simples. E eu sou fã dos bolos caseiros. Assim, você fala assim, escolhe um bolo. Meu, sei lá, talvez um de cenoura com chocolate. Talvez, meu favorito. Talvez bolinho de chuva. Não jogue pedras aqui. Não sei nem se isso é bolo. Não, é um bolinho frito, mas entra nos favoritos e nas coisas simples. Eu adoro bolo de milho. Como eu amo bolo de milho. Então, nos negócios, eu gosto muito de fazer bem feito simples. A gente está num momento tão complexo, assim, de vários processos, de vários cursos que você tem para fazer, e aí você tem que conhecer A, B, C, D, acho que a gente tem que conhecer as coisas. Mas às vezes quando eu sinto falta nos negócios da pessoa, do cara que vai, pega e faz. Sabe aquela frase lá, sabendo foi ele lá e fez? Cara, essa é a frase que eu levo para minha vida. Ah, Demetrios, faz tal coisa? Faço. Você sabe fazer? Não, mas eu me viro. Deixa aqui que eu faço. Exato. E eu vejo que muitas vezes naquela loucura, até na TV, no Masterchef, né? Faz tal coisa, você tem que correr ali, pegar o ingrediente e tal, não sei o quê. Um pouquinho de sorte, um pouquinho de conhecimento, aprender na hora. Eu fiquei sabendo que você estudava a noite inteira para poder fazer um determinado tipo de receita. Dos negócios é muito similar, sabia? Tem vezes que a pessoa chega, meu chefe, e fala assim, Demetrios, faz um projeto para amanhã. Mas qual que é o projeto? Constrói um avião. Eu falo, cara, como eu vou construir um avião? Só um minutinho. Começa no Google, aí busca especialista e fala, como você vai construir um avião? Construir uns 3. Tá bom, me fala como é que faz esse negócio. Aí você vai buscando as pessoas, passa a noite inteira estudando, no outro dia você tem que, no mínimo, saber como é que monta e assim por diante. Mas eu sou apaixonado por isso. Sim. Adoro essa questão de pressão, adoro essa questão de... Mas o sucesso disso é manter simples, sabe? Você manter a sua essência, você ir atrás daquilo que faz, do que fala demais e faz pouco. Tem alguma coisa a ver assim na confeitaria ou não? Tem tudo a ver, Demetrios. Eu só tô aqui hoje como uma empresária no ramo, como uma professora de confeitaria, porque eu comecei pelo mais simples possível. Quando eu comecei a vender bolo, eu não tinha condição nenhuma, eu vim de uma família muito pobre e eu falei pra minha mãe que eu queria ser atriz. E a minha mãe virou pra mim e falou assim, minha filha, então você vai ter que trabalhar. Olha só como foi simples a ideia que eu tive para hoje eu estar aqui com a vida que eu tenho hoje. Eu lembrei de um tio que vendia, sabe chup-chup, Big Bang? Sabe? Aquelas coisas que um tio vendia na cerca da escola. E aí ele saía, todo dia eu olhava para ele, ele ia embora com os bolsos cheios de moeda. E dinheiro para criança era o quê? Moeda. Eu olhava e falava, cara, ele tem muito dinheiro. E aí quando a minha mãe falou pra mim, você vai ter que trabalhar pra você ir pra sua faculdade, se você quiser ser atriz, então, minha filha. Eu falei, então tá bom, a senhora faz um bolo pra mim? A minha mãe fez o bolo mais simples que tinha possível na minha casa, Demetrios. Era ovo, farinha e leite. Era só isso. E açúcar? Um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento. Era tipo bolo de leite que a gente chama. É o bolo mais simples que tem.
Basicamente ele é ovo, farinha e ovo, farinha, leite e açúcar e fermento, só. Não é um bolo de chocolate, não é nem um de cenoura, que é simples também, mas era o mais simples que tinha. Minha mãe fez, eu pus a forminha na cabeça, fui pra escola, vendi todos os bolos, voltei pra casa e falei, mãe, você não falou que eu tinha que ganhar dinheiro? Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, com a mão cheia de moeda. E aí a minha mãe me ensinou a fazer os meus próprios bolos. Mas começou com o bolo mais simples que tinha, que era o bolo de leite. E depois dele, que eu fui buscar, aí foi o que você faria no caso do avião. Aí eu fui buscar conhecimento no mercado. Só que na minha época não tinha lives e lives, né, ensinando a fazer. Mas eu fui fazer o quê? Eu olhava, lia um livro de uma avó velho lá de receita, perguntava uma coisa, eu comia farinha de trigo pura para não fazer bolo embatumado, que é aquele bolo solado, aquele bolo pesado. Então, coisas simples. Eu não tinha um monte de técnica para estudar, eu não tinha um monte de curso para ter acesso. Mas eu ia pelas coisas simples. Falava, eu não quero um bolo com gosto de farinha de trigo, eu vou fazer o quê? Eu vou comer uma colher de farinha de trigo. Porque eu sei o gosto que meu bolo não vai ter nunca mais. Nossa, que legal. E assim eu fui desenvolvendo as técnicas que hoje eu tenho, as minhas técnicas consolidadas, os meus métodos de bolo. Eu tenho os meus bolos que fazem muito sucesso. Então, assim, o meu bolo de cenoura mesmo, ele tem 20 anos que eu faço ele, porque eu comecei a fazer ele com 8 anos de idade. A próxima vez que você vir aqui em casa, você faz, por favor. Com certeza. A Esther vai adorar, eu também, a Kelly. Olha, modéstia à parte, o meu bolo de cenoura, ele faz muito sucesso, viu? Até nas redes sociais, quando eu postei, foi uma das receitas que mais fizeram sucesso. Porque é simples, Demetrios. É muito simples. Quando eu viro pra minha aluna e falo, eu vou te ensinar a fazer um bolo de cenoura em 6 minutos e vai ser o melhor bolo de cenoura da sua vida, ela fala, não é possível. Eu tenho N comentários directs de pessoas que viram um vídeo eu ensinando em 6 minutos a fazer o bolo de cenoura de forma simples. Porém, como uma empresa. Você começa de forma simples, mas você tem que buscar conhecimento. Porque elas só conseguem fazer o bolo que eu ensino em 6 minutos e fazer o melhor bolo de cenoura da vida delas, porque eu uso um método, eu uso uma base, eu uso uma coisa que vai me trazer, que vai me dar estrutura pro bolo, eu uso conhecimento. Então é igual a empresa, é simples, mas você tem que estar sempre buscando ali o conhecimento para poder melhorar e para poder crescer. Senão, assim como o bolo, a empresa vai murchar. Você sabe que você está falando isso, e eu acho que um ensinamento bem legal é o que está na Bíblia. Aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Eu também amo esse verso, né? Você honra os pequenos começos. O pequeno começo é um ensinamento que te leva até quando você está fazendo lá um bolo famoso em algum lugar, na TV e assim por diante. Então, acho que é uma verdade bíblica que você leva. Eu também levo. Vivi. Eu arrumando filho em banco hoje como executivo de multinacional, muitas vezes eu falo, cara, eu estou usando aquilo que eu aprendi arrumando filho em banco há 20 anos atrás. Resiliência, considerar todas as pessoas da mesma forma. E hoje você está usando em empresas tão grandes no Brasil, né, como, assim, fala um pouco de você também, porque minha galera também vai assistir. Você falou que tá usando, você tá usando onde esse conhecimento todo empreendedor? Que ele tá me ensinando muito, viu, gente? A ser uma empresária de sucesso. Na realidade, você sabe, né, eu sempre trabalhei em grandes empresas. Hoje eu sou um executivo da Samsung do Brasil, cuido de wearables. Wearables são uns relógios vestíveis, como esse aqui. É uma grande tecnologia que está crescendo. Daqui a pouco você vai ver no pulso de cada uma das pessoas nesse país. Eu não entro em nada que é para ser pequeno. Se for para pequeno, eu nem entro. Se for pequeno, eu falo, pode esquecer essa palavra, ele é grande já. Então, tem várias coisas que eu aprendo e ao mesmo tempo eu consigo aplicar. Mas é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo pegar as coisas do começo, fazer elas crescer, colocar o avião no alto. Eu brinco, né, que todos os projetos que eu toco são protótipos de avião que os caras entregam um papel para mim e falam, bota o avião no alto. Tá bom, deixa comigo. Então eu tenho colocado vários aviões aí, tem vários voando. O avião da vez é os relógios inteligentes. E aí eu uso ensinamento bíblico, falo bastante no meu Instagram sobre isso. Eu uso conhecimentos, contatos, uso humildade, uso raça, andar 2 milhas, porque eu não sou mais inteligente. Eu também não sou mais intelectual, mas eu sou um cara que raçudo, sabe? E Deus valoriza o raçudo, sabe? Davi era raçudo. Muito. Então Davi ele falava, vou pegar aquela espada do gigante. E eu vou porque eu vou. Então eu fui treinado bastante com a minha funda, matando ursos e matando leões. Gigantes. Aí agora eu tô indo atrás do gigante aí. E eu não gosto de meta pequena não, eu gosto de meta grande.
eu gosto de desafios grandes, sabe? Eu não tô aqui para escolher, isso aqui é simples. Não, é difícil, então é comigo, sabe? Uau. É um pouquinho da minha cultura, é um pouquinho que eu tenho me conhecido quem eu sou e como que eu tenho transformado os negócios que eu tenho tocado. Uau, Demetrios, nossa, que bacana. É muito legal ver pessoas no online, agora principalmente que você está entrando aí com tudo no online, com esse tipo de conteúdo para nós. Porque uma das coisas que quando você falou que, ela, será que tem tudo a ver? Nossa, me veio na hora isso que eu falo muito para as minhas alunas. Tem tudo a ver. É muito legal ter pessoas como você trazendo esse tipo de conteúdo, por quê? Hoje no Brasil, a gente tem a confeitaria brasileira, que é aquele bolo de pote, que é aquele bolo de vó, que é aquela cocada que o cara vende na rua, que tem uma grande fatia no mercado financeiro brasileiro, mas ela não é muito vista. Por quê? Porque a pessoa faz, porque a dona de casa faz dentro de casa, porque o cara vende ali na rua no sinal, mas é uma grande fatia do mercado financeiro brasileiro. Isso é um fato, sabe? E o que eu tenho feito, pregado para as minhas alunas, e por isso que eu tô amando o seu conteúdo e eu super indico para as minhas alunas também, tá? Para todo mundo que me segue, se você é empreendedor ou se você quer coisa grande, esse é o cara que você tem que seguir, tá? Mas e por que isso é muito importante? Porque eu tento, em toda aula que eu dou, em toda palavra que eu dou com elas, abrir os olhos delas para quê? Para que elas olhem para o forno delas como um funcionário e para a cozinha delas como uma empresa. Porque se ela não tiver esse olhar que você tem de pegar as coisas, fazer acontecer, empreendedor e fazer o que parece pequeno se tornar grande, ela não vai sair da cozinha dela. É verdade. E aí ela tá alimentando uma grande fatia, no geral, financeira do Brasil muito grande, mas ela não tá tirando um pedacinho de bolo dela, que é o lucro dela, que é o sucesso do negócio dela, que é o crescimento do negócio dela, porque falta apenas esse tipo de conhecimento que você tá trazendo, sabe? Sabe, Ayla, tem um negócio que eu acho que é procrastinação, dá trabalho você fazer o teu forno virar o teu funcionário, porque você precisa selecionar teu funcionário, você precisa treinar ele, você precisa ensinar como ele trabalha para você. Exatamente. Você tem que caminhar junto, você tem que motivar, né? Você tem que, uma hora que você sair, ele tem que funcionar sem você, então dá trabalho. Então fazer algo de sucesso, replicável, escalável, que é o sonho de todo empreendedor. Eu duvido que o empreendedor acorde de manhã e fale assim, Senhor Deus, muito obrigado pelo que eu tenho, me ajuda a permanecer com o que eu tenho, eu não quero mais nada, eu duvido, eu não conheço Quero vender assim. só um bolo hoje, só um. Eu acho que não, acho que o empreendedor ele acorda de manhã e fala assim, Senhor, eu quero ter vários negócios, eu quero vender todos os bolos de todos os sabores, mas para isso dá trabalho, né? Então eu vejo que de vez em quando você tem que saber as guerras que você quer vencer. No teu negócio a pessoa tem que realmente falar assim, esse é meu melhor funcionário, eu vou trabalhar com ele, eu vou desenvolver, eu vou treinar pessoas a poder lidar com ele e assim por diante. Com certeza. E quando ela muda esse olhar, Demetrios, quando ela olha para a cozinha dela e fala, essa aqui é a minha empresa. Olha, eu tenho empresárias que eu conheço que começaram dentro de casa e hoje tem lojas espalhadas pelo Brasil, legal, de bolo, de confeitaria, dessa confeitaria brasileira que a gente está falando, dessa confeitaria simples, sabe? Não é uma confeitaria francesa, nossa, não, dessa confeitaria simples, sabe? Legal. Tem uma menina que mora em Goiânia, meu sonho é entrevistar ela porque a história dela me inspira muito e eu fui uma cliente dela. Ela vende bolo de pote, hoje ela tem um império em Goiânia. Ela é confeiteira também e ela começou vendendo bolo de pote numa feira. E eu cheguei nessa feira, não tinha fila, a maior fila da feira era dela. Eu olhei e falei, gente, o que é isso? Isso eu vendia bolo no elevador do meu prédio nessa época. E aí eu falei, nossa, o que é isso? Falei, é bolo. Eu falei, vou entrar nessa fila. Entrei na fila e comi o bolo dela. Eu falei, essa menina vai estourar se ela for uma empreendedora. E foi o que ela fez, Demetrios. Ela ralou muito, ela estudou muito, ela buscou conhecimento, ela olhou para o produto dela e falou, isso aqui é um produto, eu vou transformar numa empresa. Hoje ela tem um império em Goiânia de confeitaria. Um império, sabe? E ela é muito conhecida. E eu defendo isso, tá? Não sei se é verdade não. Eu não vou nem citar o nome dela, que é pra não dar B.O. aqui, mas eu acredito que foi ela que criou o bolo de pote na cozinha da casa dela e hoje o bolo de pote é um produto brasileiro que alimenta famílias. Verdade. Eu vou te pedir, assim, quais 3 dicas que você dá para a pessoa que quer empreender, independente de ser na cozinha ou não. Me dá 3 dicas aí que vêm do fundo do seu coração. Dou. A primeira é autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer por você melhor do que você mesmo.
e nós somos inteiramente responsáveis por tudo que acontece com a gente. Nosso resultado é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Ou você aceita ou você escolhe o que acontece na sua vida. Não adianta, mas e aconteceu. Não, você aceitou. Entendi. Ou você escolheu. Então eu acho que a autorresponsabilidade, ela traz pra pessoa porque assim, quando a gente fala assim, quando a gente acerta alguma coisa, a gente fala, eu acertei, eu fiz acontecer. Quando a gente erra, a gente fala, mas é porque tal pessoa não me ajudou. É porque ninguém me apoiou. Então por que o eu tá na frente só das frases de sucesso? É verdade. Sabe? Então, assim, autorresponsabilidade é a primeira dica que eu dou, porque eu sei que você vai ser a única pessoa que vai fazer melhor pra você do que qualquer outra no mundo. Então, assuma. Você quer entrar nesse negócio, você quer empreender, assuma o que você quer fazer, bate no peito e fala, eu vou acertar e vou errar, mas eu que vou vencer, a vitória é minha, Sim. sabe? Então, acho que a autorresponsabilidade é a primeira delas. A segunda dica que eu dou é uma coisa que eu faço na minha vida, assim, desde que eu era criança. Eu tinha 7 anos, eu ia pra vigília com meu avô, orar e colocar os meus sonhos nos pés de Deus. Que bom. Eu creio que Deus tem os melhores sonhos pra minha vida, muito melhores do que os meus, né? Então, uma coisa que eu aprendi foi a fazer... Todo mundo faz isso, só que todo mundo faz depois. Sabe quando um plano dá errado? E aí todo mundo fala, aí tipo assim, seu compromisso deu errado, mas acabou que se ajustou e foi melhor do que você imaginou. No final do seu dia, você fala assim, nossa, obrigada, Senhor, foi melhor do que eu imaginei. Foi melhor do que eu imaginei. A gente não acorda pela manhã e fala, Senhor, que seja melhor do que eu posso imaginar. Que seja melhor do que o que eu posso imaginar o meu dia. Então eu faço isso com os meus sonhos, Demetrios. Eu pego os meus sonhos e falo, Senhor, esse aqui é a base do sonho. Mas que seja melhor do que o que eu posso imaginar. Porque eu sei que se for melhor do que o que eu posso imaginar, é o Senhor que está fazendo. Então, aí eu sei que eu estou no caminho certo. Legal. Então, uma coisa que eu faço é sempre consagrar os meus sonhos a Deus. Todos os sonhos. Amém. Entrar no Masterchef, ser confeiteira, ser boleira, tudo isso eu fiz. E eu acho que Deus tem muito mais pra você. Amém, eu recebo. Amém por isso, eu fico muito feliz. E o terceiro conselho que eu daria para uma empreendedora, assim, que está no mercado, que está nessa batalha, é buscar conhecimento, sempre. Atualize o seu conhecimento. O mercado, ele é uma roda gigante. Nós vemos isso no mercado da moda, nós vemos isso no mercado da alimentação, a gente só não vê muito isso no mercado da tecnologia, mas às vezes até tá lá. Eu vejo, assim, o mercado de tudo, do empreendedor, como uma roda gigante. Por quê? Vou usar um exemplo da Samsung. Quem lembra que os primeiros celulares lá, tinha aquele Nokia 2280, sei lá, tinha os primeiros celulares, não vou citar marcas não. Tinha os primeiros celulares e tinha aquele celular que abria, assim, certo? Um dia ele teve lá no alto da roda gigante, outro dia ele desceu. Mas agora a Samsung mesmo é uma marca que eu sei que já lançou aquele celular que abre novamente. Então, ele já tá onde na roda gigante? Ele já tá subindo. Então, eu acho que o mercado E você ainda consegue comprar ele no www? Boa! Na loja que o Demetrios... Você tem endereço aí, né? Muito boa. É isso, entende? Então, eu acho que em todos os mercados, Demetrios, as empresas, os produtos, eles funcionam como uma roda gigante. Então, sempre esteja se atualizando, estudando. Legal. Porque daí quando um produto que estava aqui embaixo, se você tiver estudado sobre ele, quando ele estiver lá em cima, você vai ser muito mais rápido para você alcançar o que esse produto pode trazer, a melhor performance que ele pode trazer para os seus negócios, para a sua empresa, financeiramente, né? Então, sempre estude. Acho que esses 3 muito são bom, adorei, a base. Adorei, fantástico esses 3 conselhos. Eu tô anotando para mim mesmo. Que bom, eu que quero anotar os dele aqui, gente. Não, o meu é só seguir lá no meu canal que tem vários. Fala um pra gente pelo menos, fala um aí que Os meus conselhos são sempre muito simples. Seja fiel no pouco, com muito será colocado. Em outras palavras, eu vejo jovem, eu tô falando jovem, mas tem tem pessoas que já são mais velhas e usam acho que o mesmo erro. Eu não deveria estar aqui, talvez eu sou digno para mais. Concordo, mas se Deus te colocou ali, ou para você honrar a visão de um outro, então eu sou funcionário, eu vou honrar a visão do meu chefe. Depois que você honra a visão do seu chefe, Deus vai honrar a sua. Né? Então, você tem que fazer o melhor onde você está ali. Então, tem que ser fiel no pouco. Deus ama abençoar aquele que é fiel no pouco. Porque Ele quer testar o coração. Ele quer falar assim, cara, eu vou colocar ele como borracheiro, eu vou colocar ele como office boy, eu vou colocar ele como arrumador de fila. Vamos ver se ele é bom nisso.
Como que eu vou dar mais para alguém que o mínimo que eu dei ele não fez bem? Porque eu vou dar mais presentes para essa pessoa se eu dei um e ele não fez. Então as pessoas esquecem que o básico para que você tenha sucesso é você honrar um pouquinho. Ah, eu quero ter uma rede de bolos. Tá bom, faz um quiosque bem feito. Com um bom produto, com uma boa localização, com um bom processo. Aí você vai ter uma rede de franquias. Vem, né? Me lembra muito Salomão, né? Quando Salomão estava orando a Deus e sonhou com Jesus e ele falou assim, o que você quer que eu vou te dar? Eu te agradeço pelo amor que teve pelo meu pai, pelo amor que tem por mim, mas o que eu quero é sabedoria. E Deus fala pra ele. Vou te dar muito mais. Vou te dar muito mais, porque o que você pediu foi pouco. O que você pediu é muito simples. E ele fala, né? Meu coração como de uma criança. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria pra governar onde o Senhor me colocou, esse muito povo bom. que o Senhor me colocou. E Deus fala, né? Vou te dar muito mais. Uma segunda dica que eu dou é você andar 2 milhas. Jesus mesmo falou assim, se te pedirem para andar uma, anda 2. E eu vejo que as pessoas elas vão até meio do caminho, desistem, ou muitas vezes falam é muito pesado, não vale a pena. Então você querer seguir até o fim. Salomão, a gente não sabe a história, mas no final da vida dele, ele se desviou. E ali ele poderia não ter se desviado, ele não foi às 2 milhas, ele foi a 1,5 milha ali, sabe? Então eu acho que andar 2 milhas é uma coisa que também Deus enxerga no coração. Eu brinco que é um GPS. Você está lá no GPS, daqui até a tua cidade, qual é o nome da sua cidade mesmo? Chapadão do Céu. Chapadão do Céu. Vai ter que andar 2 milhas. Muito! Aí você está andando na estrada ali, e aí você coloca o GPS, e o GPS continua indo reto. Só que aí ele não fala, já faz 2 horas que ele não fala, nem vira para a esquerda, nem vira para a direita. Aí você fala assim, acho que está errado esse GPS, deixa eu virar para a direita um pouquinho, que aí você vira. O que acontece? Você se atrasa, tem que recalcular a rota, e aí muitas vezes o andar 2 milhas também é algo que o Senhor quer ver no coração. Mesmo se ele não te falar, mesmo se ele não mudar a sua rota, se você tem que continuar ali com aquela missão que ele foi dada para você, sabe? Então é uma característica fantástica. E a terceira que eu coloco, que é você primeiro tem que ser fiel no pouco, depois andar as 2 milhas. E tudo aquilo nesse caminho que vier na sua mão para você fazer, faça perfeito. Então, vai chegar uns momentos que você vai estar lá rico, ou momentos que você vai estar num momento de dificuldade, não importa, faça perfeito. Esse ato de fazer perfeito faz total diferença em tudo que você vier a fazer, sabe? Porque você honra a Deus. Você fala, cara, eu estou bem, vou fazer perfeito. Eu estou mal, vou fazer perfeito. Eu estou no caminho, vou fazer perfeito. Eu acho que são essas 3 dicas que eu dou. Tem várias outras. Muito bom. A gente vai deixar para os próximos. E aí, para finalizar, eu agradeço a sua presença. Se as pessoas quiserem comprar bolo, se as pessoas quiserem ir na tua loja, como é que faz? Ou comprar teu curso. Hoje, finaliza aí um pouco sobre como que as pessoas podem comer esse bolo de cenoura aí. Uau! As pessoas sempre me perguntam sobre isso, Demetrius. Como que eu como o seu bolo? Eu quero comer o bolo da Masterchef. Fãs, alunas, sempre. Mas hoje quem tem acesso aos meus bolos são só as minhas alunas nos eventos presenciais. Eu não vendo bolo ainda! Vai que Deus está apontando uma sementinha aí. Mas eu não tenho loja, eu não tenho uma loja física. Eu tenho meu curso, né, de bolos que eles encontram no meu Instagram. E lá no meu Instagram também tem as minhas páginas e tudo mais. É só entrar no Ayla Santuá _. Ayla com H. Então é H-A-I-L-A. Ayla Santuá _. E aí lá eles vão encontrar as dicas, as receitas para eles poderem fazer em casa. Vou profetizar sobre a sua vida, viu? Amém, eu recebo. Eu acho que daqui um pouco, quem sabe, as pessoas encontrarão em cada lugar desse país, ou quem sabe da América Latina, o teu bolo para ser vendido. Uau, amém, eu recebo. Ouvi um amém? Quero comentário, quero amém nos comentários. Amém! Uhul! Valeu, viu? Nossa, muito obrigada, Muito Demetrius. obrigado, Liana. Quero Deus te agradecer abençoe. você, sua esposa, que sempre estão abrindo as portas da casa de vocês aqui pra mim, me receberam tão bem, que é inesquecível o primeiro encontro que eu tive na casa de vocês. Então eu só te agradeço, que Deus possa retribuir com a imensa graça merecida dele sobre a sua vida e a vida da sua família. Amém. Valeu, pessoal. Segue o Dema aí na rede, segue a Ayla. Tamo junto. Um abraço.